Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Cante mais uma vez todos. Oh, porque Jesus me ama, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Hoje agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A Deus. Pai do Senhor para todos. Amém. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler Salmos 119, verso 33, 34 e 35. Alguns colocaram de pé. Como nós vamos fazer a leitura bíblica, vamos todos colocar de pé e em reverência à palavra de Deus. Salmos 119, verso 33 a 35. Diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer, tenho alegria. Curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Querido Deus, lemos a tua palavra, Senhor,
e a leitura é um desejo do nosso coração. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia a Tua palavra, e que nós venha guardar no seu coração e praticar no nosso dia a dia, porque não tem prazer melhor, alegria maior, Senhor, do que nos alimentarmos da Tua bendita e preciosa palavra. Nos abençoa nesta noite, nesse seminário, para que nós possamos, ó Deus, adquirir conhecimento, graça, sabedoria do Senhor Jesus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, muito obrigado. Antes de devolver a direção para o evangelista Daniel, que é um dos coordenadores do Instituto, além do Daniel, também está ali o João Freire, que eu quero que vocês venham aqui, vocês dois, isso. É bom. Eu acredito que eles já são muito conhecidos nossos, mas como esse seminário ele não está restrito a alunos do MP, é bom que vocês conheçam esses dois aqui, esses dois obreiros são os coordenadores pedagógicos do MP. Então, quando você for conversar para discutir algum curso que você queira fazer, procure esses dois, de segunda a sexta-feira, das 18 horas, a partir das 18. Quem vai estar lá é a Poliana, que é a nossa secretária. Dá um sinal aí, Poliana, é a nossa secretária ali. Vocês podem procurar esses três, que eles vão estar atendendo vocês. Por que eu estou falando isso? Deus abençoe. Obrigado. Dá uma salva de palmas para esses três. Aproveitando, os professores, eu quero que os professores coloquem de pé do Instituto. Cadê eles? Pastor Valmir, Pastor Fernando, Pastor Rômulo, está de folga entre uma matéria e outra, mas é professor nosso, e outros. Deus abençoe a vida de vocês também. Tá? Obrigado. Como eu estava falando para vocês, esse seminário ele faz parte do curso de formação de mordomia e fundamentos. É o curso preparatório nosso para diácono e presbíteros. Mas dessa vez nós estamos fazendo algo diferente. Nós estamos abrindo esse seminário para a igreja, para os obreiros. Então esse é o primeiro seminário do ano. Nós temos 4 ou 5 seminários no ano, pastor João Freire. 4 seminários, tá? Nós vamos estar divulgando esse seminário para os pastores, porque você pode participar, que seria interessante, você paga essa inscrição, ganha o livro e Deus nos abençoa de uma maneira grandiosa. Eu tenho certeza que vai valer a pena a sua presença aqui neste lugar, tá bom? Então, daqui 3, 4 meses, nós estaremos aí divulgando o próximo seminário. E você quer fazer a inscrição para participar do curso de Teologia, Mordomia Fundamentos, procure aí a nossa secretaria, tá bom? Vamos nos preparar para servir a Deus melhor. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer pastor Roberto Santos, juntamente com a sua esposa, Ziza. Coloque de pé, por favor. Nós queremos dar uma saudação de bem-vindo. Pastor Roberto Santos foi uma indicação do nosso pastor presidente. Nós entramos em contato com ele, ele prontamente nos atendeu e nós ficamos muito felizes. Vai estar conosco hoje, amanhã no Capacitar, depois eu quero ver se alguém da Escola Bíblica Dominical venha passar o horário certinho, e vai estar aqui conosco também no domingo à noite. Esse final de semana vamos estar aí servindo ao Senhor juntos. Os irmãos estão felizes com a presença desse casal? Vocês querem dizer amém? Amém. Deus abençoe. Eu devolvo para o evangelista Daniel. Amém. Vamos proceder da seguinte forma, o pastor já vai começar o seminário. Alguns irmãos ali, Daniel, estou fazendo a inscrição. Quem conseguiu
fazer a inscrição antecipadamente, nós priorizamos ali na fila para acolher, para pedir para ficar sentado, tranquilo, né, meu irmão? Então já está ok. Quem ainda vai fazer o pagamento pode ficar tranquilo, calmo. O pastor tem uma proposta que vai agregar ao livro, mas não precisa do livro para seguir todo o andamento, tá bom? Vocês vão conseguir atender, acompanhar a proposta dessa noite. Quero mais uma vez agradecer aos pastores que fizeram um grande empenho, nos apoiaram esse evento. Deus esteja retribuindo de uma forma muito grande. E já chamar o pastor Roberto dos Santos, ele vai se apresentar, tem um currículo muito bonito, tem uma capacitação muito extensa, trouxe aqui alguns materiais que estão ali na porta já de entrada, mas que também ele vai comentar aqui. E aí, pastor, o senhor programa daqui 45 minutos, 1 hora, um intervalo, o pessoal descer, tomar uma água, esticar as pernas. Isso, aí depois nós retornamos e o senhor já finaliza. Até 8h30, 8h40, que a funcionária fica até às 9h. 8h30, 8h40, que é bom que o pessoal tem 15, 20 minutinhos. Então 8h30 eu paro, né? Então, muito bem-vindo, muito obrigado. Fique à vontade. É bom. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, que aqui agradeço a Deus por esta oportunidade, ao pastor presidente, pastor Álvaro, aos pastores Daniel, Gerson, Valmir, todos os pastores, toda a diretoria da igreja, todos os irmãos que aqui estão. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, trabalhamos com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Confradesp, e o pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB. Trabalhamos com os dois, precisamente com o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da nossa convenção geral, atendendo as escolas bíblicas de obreiros e também como professor da FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, e todas as atividades da Confradesp no Brasil. Também temos uma agenda internacional, desde 95 na Europa, realizando conferências e treinamento de líderes, e por último trabalhando com algumas instituições teológicas da Federação das Assembleias de Deus no sul da Europa e também no norte da Europa. Então, com muito prazer que aqui nós estamos. Antes de lermos a palavra do Senhor, gostaria de divulgar aos irmãos, eu tenho mais ou menos 27 títulos e uma Bíblia de estudos pela Casa Publicadora Paulista, mas não tenho nenhum exemplar dessa Bíblia aqui. Peço perdão aos irmãos. Mas trouxe 3 exemplares, 3 títulos. O meu comentário da carta de Paulo aos Romanos, com 352 páginas de comentário, é a segunda edição, a primeira edição pela editora Reflexão, e agora a primeira edição, e a segunda pela editora Os Semeadores. É um comentário teológico e pastoral, comentário inédito dentro do movimento pentecostal. Este outro livro é O Banquete da Traição, narrativa bíblica, psicopatologia religiosa e saúde mental. É um livro que escrevemos nesse tempo de pandemia que vivemos no mundo. E o outro é o nosso manual de teologia sistemática, que é uma composição de teólogos portugueses e brasileiros de 2 convenções. Então nós nos reunimos, dirigi o trabalho, e o livro é prefaciado pelo presidente da Convenção Portuguesa, Paulo Branco, e pelo presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior. Aqui nós temos 13 estudos teológicos, são 4 estudos meus e os demais estudos dos outros 5 teólogos que fazem parte do projeto. É uma teologia sistemática também inédita, e escrevemos essa sistemática para as igrejas Assembleia de Deus de língua portuguesa. Graças a Deus, este manual já está em todos os seminários de língua portuguesa na África e também na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, alguns seminários já estão usando o nosso material. Que Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, como a proposta do seminário
tratar especificamente sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, eu achei por bem dividir esse seminário em duas temáticas. A primeira, eu quero tratar acerca dos credos que estão inseridos na declaração de fé das Assembleias de Deus. E na segunda aula, nós vamos trabalhar fazer aqui alguns apontamentos teológicos acerca dos artigos de fé das Assembleias de Deus. Nós até preparamos um livro, mas a editora não conseguiu nos entregar esse livro, mas eu creio que até julho esse livro fica pronto, em nome de Jesus, não é? É uma interpretação dos artigos de fé das Assembleias de Deus também, que vai ajudar como apêndice aqui a declaração de fé nossa. Muito bem. Então, leia comigo carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 33, 34, 35 e 36. Assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graças a Deus. Quando propomos estudar a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, nós temos que ter em mente a necessidade de estudarmos pelo menos duas disciplinas. A primeira é a história do cristianismo, ou seja, a origem e desenvolvimento do cristianismo. A segunda disciplina é a história da teologia ou a história do pensamento cristão. Essa disciplina, ela também comporta a disciplina chamada história do dogma ou história da doutrina. Então nós já temos aqui a necessidade de estudarmos pelo menos duas disciplinas acadêmicas, a saber, história do cristianismo e história da teologia. História do cristianismo é diferente de história da igreja. A história do cristianismo é geral, a história da igreja é específica. Nós podemos estudar a história da Assembleia de Deus e não estudarmos a história do cristianismo. Então, são coisas diferentes. Assim como é diferente também eclesiologia, história da igreja, história do cristianismo, história das religiões e a necessidade também de história da teologia, ou história do pensamento cristão, ou história do dogma. Essa segunda etapa, essa segunda disciplina, que é a história da teologia, nós vamos precisar de pelo menos mais 4 disciplinas, até chegarmos aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. A primeira subdisciplina que seria interessante a partir do programa de estudos, ou do plano de estudos de história da teologia, nós podemos dizer o Novo Testamento, ou seja, a teologia bíblica, o Novo Testamento ou teologia bíblica, a patrística porque são os escritos dos pais da igreja, daqueles que sucederam os apóstolos, os principais pais da igreja, a reforma, ou seja, a teologia da reforma, não apenas a história da reforma, mas a teologia da reforma, e, por último, o movimento pentecostal. Por quê? Nós temos o Novo Testamento, e o Novo Testamento fala de igreja, fala de duas coisas, fala de reino e fala de igreja. Reino é uma coisa, igreja é outra coisa. Então nós temos o Novo Testamento que fala sobre a origem da igreja. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro de história eclesiástica. O segundo foi escrito por Eusébio, mas o primeiro
por Lucas. Então, já temos aqui Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, história da igreja. E temos a patrística. Na patrística nós vamos estudar os apologistas, ou seja, os pais da igreja, e principalmente os apologistas, os defensores do evangelho. Grandes nomes na patrística você pode estudar. Eu tenho 70% dos livros da patrística, mas a coleção completa são mais ou menos 100 livros, a coleção completa, e é impossível você estudar teologia se não ler e estudar a patrística, conhecer a história do cristianismo e a história do pensamento cristão. Então é necessário estudar os escritos de Orígenes de Alexandria, de Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, é necessário estudar os escritos de Irineu de Leão, de Agostinho, de tantos outros grandes teólogos da igreja antiga. Estou falando de cristianismo antigo, igreja antiga. E a reforma também, porque nós temos a reforma inglesa, a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma holandesa e a reforma radical, que é a reforma anabatista. Então nós já temos diversas reformas protestantes. Mas nessa primeira aula nossa, que é exatamente sobre a história dos concílios, ou melhor, a história do dogma, nós temos aqui na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página de número 217, é o apêndice, os credos ecumênicos, os credos ecumênicos. Nós temos na história da igreja, nós temos 7 grandes credos eclesiásticos ou credos ecumênicos. O credo de Niceia, o credo de Constantinopla primeiro, o credo de Éfeso, o credo de Calcedônia, o credo de Constantinopla segundo, o credo de Constantinopla terceiro e o credo de Niceia segundo. Eu quero apenas compartilhar com os irmãos algumas informações até o quarto credo, Por quê? Porque nós temos 5 grandes igrejas no cristianismo. O cristianismo, ele engloba 5 grandes igrejas. Nós temos a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Alexandria, a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, que é hoje a igreja de Istambul, na Turquia, que é a sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Por que tudo isso é importante? Vamos lá então. Porque quando falamos de reforma protestante, 31 de outubro de 1517, quando falamos de reforma protestante, a reforma protestante é um fenômeno que aconteceu tão somente no Patriarcado de Roma. No Patriarcado de Roma. Nunca houve movimento de reforma protestante nas demais igrejas, ou seja, no Patriarcado de Jerusalém, no Patriarcado de Antioquia, no Patriarcado de Alexandria e no Patriarcado de Constantinopla, que é Istambul, Turquia. Então a reforma protestante aconteceu dentro do Patriarcado de Roma, dentro do Patriarcado do Bispado de Roma, ou seja, a reforma protestante é um fenômeno histórico, político, social, teológico e espiritual do cristianismo ocidental, Por que tudo isso é importante? Porque nós vamos observar nessas 5 igrejas, grandes igrejas, que o catolicismo propriamente dito, ou seja, a igreja católica apostólica romana, ou seja, a igreja ocidental, o cristianismo ocidental,
a origem dele, a oficialização dele, aconteceu no Edito de Milão, em 313 depois de Cristo. É a partir dessa data que o Império Romano no Ocidente reconhece a Igreja de Roma como a igreja do cristianismo ocidental. Por quê? Porque nós temos dois impérios. Nós temos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, o Império Romano do Ocidente é que vai cair no quinto século, 470 mais ou menos. Então, a igreja continua no Império Romano, mas nós temos no Império Romano do Oriente, nós temos as igrejas ortodoxas gregas ou bizantinas, igrejas que estavam e estão até hoje sob a autoridade patriarcal do patriarca de Constantinopla, Então nós já temos 5 igrejas. Veja lá então. Mas o primeiro cisma aconteceu com as igrejas ortodoxas orientais, porque o cristianismo ortodoxo, ele tem 2 divisões. O cristianismo ortodoxo oriental, que são as igrejas monofisitas, eu vou explicar isso, e o cristianismo ortodoxo grego ou bizantino, que é o cristianismo a partir da Sé de Constantinopla, que compreende as 7 igrejas da Ásia, ou seja, as igrejas do Império Romano do Oriente. Muito bem, então a Igreja Católica Romana, ela pode ser dividida em latina e grega. Então as igrejas católicas orientais, porque é importante observar que Igreja Católica não é apenas a Igreja Católica Romana, mas é também a Igreja Católica Ortodoxa Oriental, Igreja Católica Ortodoxa Grega ou Bizantina e a Igreja Católica Reformada, a Igreja Católica Evangélica e a Igreja Católica Pentecostal. Então a igreja é católica não no sentido de jurisdição eclesiástica de Roma, mas ela é católica no sentido da universalidade da fé, no sentido da globalização da fé, da totalização da fé. Então a igreja é católica. Nós, por exemplo, nós somos católicos, mas não somos romanos. Nós somos católicos evangélicos, ou católicos protestantes, ou católicos pentecostais, mas a nossa autoridade não é o bispo de Roma. A nossa autoridade no Brasil é o pastor José Wellington Costa Júnior. E a nossa autoridade aqui no Triângulo Mineiro é o pastor Álvaro Allen Chances. Então é muito importante nós sabermos essas coisas. Então veja, a igreja católica, ela compreende algumas igrejas nacionais também. Não apenas a Igreja Católica Ocidental, que tem a sua sede no Vaticano, dentro da Itália, não. Mas também a Igreja Católica da Macedônia, a Igreja Católica Siríaca e a Igreja Católica de Eritreia, que agora é um patriarcado. E existem outras igrejas católicas que permanecem independentes da Igreja de Roma, mas são católicas, como a Igreja Católica Celta, a Igreja Católica Livre na Alemanha e a Igreja Católica Nacional da Polônia. Agora, essa Igreja Católica Apostólica Brasileira não tem o reconhecimento do Vaticano. É uma igreja afastada, é uma igreja cismática. Muito bem. Então, o primeiro grupo, porque nós temos 3 grandes grupos no cristianismo. Então, o primeiro grupo é o grupo das igrejas ortodoxas monofisitas, ou das igrejas ortodoxas orientais. O que é uma igreja ortodoxa monofisita? É uma igreja ortodoxa que não aceita o concílio
de Calcedônia, 451 DC. Ou seja, se você ler aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, você vai perceber o conteúdo do Concílio de Calcedônia, 451 DC. As igrejas ortodoxas orientais, chamadas monofisitas, porque eles admitem que Cristo só tem uma única natureza, eles não admitem, como nós admitimos e também os demais concílios eclesiásticos, que Cristo é de duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Então essas igrejas ortodoxas monofisitas, ou também igrejas pré-calcedonenses, porque elas não subscrevem o Concílio de Calcedônia 451. Quais são essas igrejas? É a Igreja Ortodoxa Cópita, Igreja Ortodoxa da Etiópia, Igreja Ortodoxa da Eritreia, Igreja Ortodoxa Sírio-Malancá, Igreja Ortodoxa da Síria de Antioquia. Essas igrejas não subscrevem o Concílio de Calcedônia 451. Então nós já temos então. Então veja, a Igreja Ortodoxa Oriental, que é a monofisita, uma só natureza, pode ser compreendida pelas seguintes denominações cristãs. A primeira é a Igreja Ortodoxa Cópita. Essa igreja, ela foi instituída definitivamente, mais ou menos, em 454 DC. 454 depois de Cristo. Essa igreja preserva até hoje a casa onde Maria e José hospedaram quando foram para o Egito. É chamada Igreja da Sagrada Família. Então é a Igreja Ortodoxa Cópita. Essa igreja não tem nada a ver com a igreja de Roma, nem com a igreja de Constantinopla e nem com a Reforma Protestante. Muito bem. A segunda é a igreja etíope, que também é uma igreja monofisita. Essa igreja está em Atos 8, 26. Ou seja, então hoje existem cerca de 45 milhões de ortodoxos na Etiópia. No Oriente Médio existem mais ou menos, englobando todas as igrejas ortodoxas monofisitas, mais ou menos 90 milhões de fiéis. 90 milhões de fiéis. Muito bem. E a terceira igreja que surge é a igreja siríaca, 381, 527, porque na Síria tem duas igrejas, uma igreja ortodoxa católica filiada ao Vaticano e uma igreja católica ortodoxa siríaca que usa até hoje o aramaico e não tem nada a ver com a igreja bizantina, nem com a igreja romana e nem com a reforma protestante. Muito bem. E temos também a igreja da Armênia. A igreja da Armênia, ela foi também instituída em 301 depois de Cristo. A Armênia é o primeiro estado que reconhece o cristianismo como religião. Não foi a igreja de Roma em 313, com o Edito de Milão. Não, foi a igreja da Armênia que reconheceu primeiramente o cristianismo como religião oficial. E por último nós temos a igreja nestoriana. Irmãos, a igreja nestoriana foi fundada pelo patriarca Nestório. Então aqui na declaração de fé, nós não temos a menção do concílio de Éfeso, 431. Esse concílio, ele defendeu a doutrina chamada Theotokos, diferente de Christotokos.
Na época, Nestório era o patriarca de Constantinopla, sede do Império Romano no Oriente. E Nestório não concordou com as diretrizes teológicas doutrinárias do Concílio de Éfeso 431. Ele disse, Cristo, ou seja, ele disse que não é Theotokos, mas é Christotokos, ou seja, Cristo não é, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Mas os concílios anteriores, o concílio de Niceia, 325 depois de Cristo, está aqui na declaração de fé. O concílio de Constantinopla I, 381, está aqui na declaração de fé. Esses concílios já diziam que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus, mas não mãe de Deus o Pai, mas mãe de Deus o Filho, não mãe da sua divindade, mas mãe da sua humanidade. Com isso, Nestório, ele foi deposto da cátedra de Constantinopla como patriarca, e ele vai para a Pérsia, e na Pérsia ele funda a igreja ortodoxa nestoriana com a sua cristologia do Christotokos, diferente da nossa ortodoxia assembleiana, que é a mesma ortodoxia de Niceia, a mesma ortodoxia de Constantinopla I e a mesma ortodoxia de Calcedônia 451. Então lá na Pérsia ele funda a sua igreja. E através da missão nestoriana, o evangelho chega na Índia, chega no Paquistão, no Afeganistão, chega na China, chega em todas aquelas regiões daqueles países próximos à Pérsia. Então essa é mais ou menos, irmãos, algumas dicas sobre as igrejas ortodoxas monofisitas ou pré-calcedonenses. E o segundo grupo de igrejas é a igreja ortodoxa grega ou bizantina. O patriarca fundador da igreja bizantina é André. André é considerado o patriarca fundador da igreja bizantina. Então, mas a divisão, o cisma entre o Oriente e o Ocidente aconteceu em 1504. É chamado Grande Cisma. 1504. Não significa que a Igreja Católica Apostólica Romana se dividiu. Não. Significa que as igrejas ortodoxas gregas ou bizantinas agora não têm mais comunhão ou fraternidade com a Igreja Católica Apostólica Romana. O patriarcado é do Ocidente. É completamente diferente. Certo? E tem muitas coisas que poderemos falar sobre essas igrejas, mas nós não temos tempo. Mas temos uma outra igreja, que é a igreja africana, a igreja não fundada por Donato, mas uma igreja que teve Donato como seu principal bispo, que é a igreja donatista. Então o cisma donatista começou com a grande perseguição em 303, 305, sob o imperador Diocleciano. As igrejas foram perseguidas nessa época na África, e muitos bispos e pastores, irmãos, acabaram negando a fé. E depois que a perseguição passou, esses irmãos bispos e todo o clero, eles solicitaram à igreja africana plena comunhão. E Donato dizia o seguinte, que aqueles que negaram a fé na perseguição não deveriam ser readmitidos, principalmente os bispos e os presbíteros. Eles deveriam ser disciplinados e não readmitidos à comunhão.
Então daí surgiu também na África o cisma donatista. A igreja se dividiu também na África. Agora chegamos no século XVI, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela aconteceu na Igreja Católica Apostólica Romana na Alemanha. Na Alemanha. Até hoje a Alemanha é dividida entre católicos e luteranos. A minha última viagem à Europa antes da pandemia foi exatamente realizar um treinamento de pastores na Alemanha, na cidade de Heisenberg. Hoje a Alemanha ela tem cerca de 900 igrejas pentecostais que fazem parte da comunhão mundial das Assembleias de Deus. E tem uma faculdade de teologia na cidade de Munique, fundada pelo saudoso pastor Lawrence Walson. Não é? Então veja que a Alemanha tem mais de 900 igrejas pentecostais. Porque muitos viajam para a Europa e chegam no Brasil dizendo que a Europa não tem igreja, porque não conhece a Europa. Visita igrejas brasileiras e chega no Brasil dizendo que não tem igreja em Portugal, não tem igreja na Alemanha, não tem igreja na Inglaterra, não tem igreja nos países escandinavos, não tem igreja no leste europeu, e tem sim. A Assembleia de Deus pelo menos está em mais ou menos 200 países. Só no Reino Unido nós temos mais ou menos 1.500 igrejas e congregações, a Federação das Assembleias de Deus Britânicas, e uma universidade no país de Gales. Então veja, irmãos, a Reforma Protestante, então, ela aconteceu no Patriarcado de Roma, porque Martinho Lutero era monge da ordem de Santo Agostinho da Hipona, um monge agostiniano, doutor em teologia. Então nós temos alguns grupos da Reforma Protestante. Nós temos a Reforma Protestante na Inglaterra. Eu e a minha esposa servimos na Inglaterra como professor no Instituto Bíblico Internacional de Londres, 95 e 96 como professor de Teologia Sistemática, Missões Transculturais, Teologia do Novo Testamento, Grego do Novo Testamento e Filosofia. Nós trabalhamos lá nessa época. Então veja, a igreja da Inglaterra, que é chamada igreja anglicana, ela não foi fundada pelo rei Henrique VIII. O cristianismo está nas Ilhas Britânicas desde o 3º século depois de Cristo. Somente no 8º século é que a igreja romana envia o seu primeiro missionário para as Ilhas Britânicas, para o Reino Unido, chamado Agostinho. Então veja que a igreja anglicana é uma igreja litúrgica, é uma igreja sacramental e é uma igreja reformada calvinista. A igreja anglicana tem 39 artigos de fé e tem um manual litúrgico chamado Locke, livro de oração comum. É a igreja da Inglaterra. Então é uma reforma que não é reforma luterana e nem reforma calvinista e nem reforma arminiana e muito menos reforma radical ou a reforma de Simão Meno. Então veja, a reforma luterana, que é a igreja luterana, a reforma luterana, é diferente da igreja reformada calvinista. Na Escócia temos a igreja presbiteriana, que é a igreja fundada por John Knox, a igreja presbiteriana. Na Inglaterra é a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. No país de Gales você tem as duas igrejas e também tem a igreja metodista calvinista no país de Gales e a igreja metodista arminiana também.
Porque o metodismo também tem duas soteriologias. Tem a calvinista e tem a arminiana. As igrejas reformadas, calvinistas, claro, todas seguem Calvino. Mas a igreja luterana, é óbvio, segue Lutero. Agora surge a pergunta: a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com qual tipo de reforma ela se identifica? A Igreja Assembleia de Deus, ela se identifica com a reforma radical, com a reforma radical, a reforma de Simão Meno, a reforma radical. Qual é o teólogo que se identifica com a Assembleia de Deus? Zwinglio. Zwinglio é o teólogo que se identifica com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela não se identifica muito com Lutero, não se identifica muito com Calvino, mas ela se identifica com Zwinglio e com a reforma radical. Com a reforma radical. Por quê? Porque todas as igrejas reformadas, anglicana, luterana, calvinista, batizam crianças, mas a igreja reformada radical não batiza crianças. Eles fazem rebatismo daqueles que não foram, se converteram, foram batizados no batismo católico. Assim começou a reforma radical. Então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela se identifica com dois segmentos do cristianismo ocidental. O primeiro é a reforma radical e o segundo é com o movimento de santidade oriundo da igreja metodista, da igreja wesleyana. É chamado movimento de santidade. Por isso que a Assembleia de Deus, ela tem 5 pilares. Primeiro pilar, Cristo salva, é a cristologia. Segundo pilar, Cristo batiza no Espírito Santo. O terceiro pilar, Cristo santifica. Quarto pilar, Cristo cura. E o quinto pilar é o arrebatamento da igreja. Irmãos, eu estou correndo um pouco para nós ganharmos tempo, porque é muita coisa, muitas informações, não é? Geralmente, isso tudo que eu estou falando aqui, a gente ensina em 4 anos na faculdade teológica. Dividimos história da igreja 1, 2, 3 e 4, não é? Mas eu estou sintetizando para chegar à declaração de fé na segunda aula. Agora vejam, aqui na declaração de fé, vamos abrir aqui no apêndice. No apêndice, página de número 217. Página de número 217. Nós temos os credos ecumênicos. O credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, o credo de Calcedônia e o credo de Atanásio, ou atanasiano. É interessante, não é? Agostinho, como não era bispo, ele não podia participar do concílio. E, segundo a história, Agostinho ficava atrás de Atanásio, orientando Atanásio para Atanásio falar no concílio, porque ele era autoridade eclesiástica. Então, quando você lê o credo atanasiano ou de Atanásio, certeza que você está lendo também as palavras de Agostinho, porque Atanásio escutava Agostinho. Irmãos, como nós não temos tempo para meditarmos artigo por artigo de todos os credos, eu achei por bem
meditarmos então os artigos do Credo dos Apóstolos. Todos encontraram? Os irmãos podem ficar em pé, por favor, todos. Vamos ler o Credo, todos em pé. Os credos, irmãos, eles devem ser lidos nos nossos cultos, eles devem ser ensinados e eles devem ser também ministrados. Vamos ler o Credo apostólico, o Credo dos Apóstolos. Vamos lá? Agora, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Irmãos, este é o credo apostólico, o credo dos apóstolos. O primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós que estudamos a doutrina da Trindade, sabemos que na divindade temos três hipóstases, ou três revelações, ou três pessoas de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos nós precisamos saber, muitos sabem, nós precisamos entender que no processo de encarnação do Logos, no processo da encarnação do Verbo, na encarnação do Filho de Deus, a encarnação não é a encarnação do Pai, e nem a encarnação do Espírito Santo. É a encarnação do Logos, é a encarnação do Filho, é a encarnação do Verbo, é a encarnação do unigênito do Pai. É óbvio que a doutrina da Trindade é um dos assuntos mais complexos da teologia sistemática. Na verdade, irmãos, é um dos assuntos que mais leio, que mais estudo. Já li mais de 30 obras de teologia sistemática. Procurei ler toda a patrística e por diversas vezes o Novo Testamento. Estudar analiticamente todos os textos referentes ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que o credo começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Por que o credo começa com essa expressão creio? Porque crer é o resultado da obra do Espírito Santo. Eu não posso ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Eu não posso estudar a Bíblia sem o Espírito Santo. Eu não posso obter conhecimento sem o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que a primeira exigência para se estudar a Bíblia é a fé. É a comunhão com Deus e a conversão a Jesus Cristo.
É impossível você estudar a Bíblia simplesmente a partir da razão, das faculdades cognitivas, a partir da psicologia humana, da lógica, da filosofia, da epistemologia, da hermenêutica, da exegese bíblica. Não. Por isso que o credo começa: creio, porque você só acredita através do Espírito Santo. Os escolásticos, eles nos apontaram um tripé, ou seja, 3 coisas necessárias para conhecermos as coisas de Deus. A primeira é chamada de auditus fidei, ou seja, é a escuta da fé. Então, quando eu leio, creio, eu estou escutando a fé. Eu estou escutando a palavra de Deus. Eu estou escutando o Espírito Santo. Eu estou escutando Deus falar comigo. Porque você não pode crer simplesmente crendo, com a sua razão, com o seu intelecto, com a sua psicologia humana, com a sua cultura. Não, com conhecimento científico. Então, auditus dei, ou seja, é a escuta da fé. E o segundo elemento é intellectus dei. Então, primeiramente, você escuta a fé no Espírito. Depois, você conhece, gnose, a fé no Espírito. Porque a fé continua. E por último, applicatio Dei. Aí você aplica a fé. Então você escuta a fé, você compreende a fé, ou entende a fé, e você então pratica a fé. Você então aplica a fé. Então é impossível alguém falar: eu escutei a fé, mas não entendi a fé, e eu não pratico a fé. Não, porque quem pratica porque entendeu, entendeu porque creu. Quem creu passa a entender, quem entendeu pratica. Essa é a lógica da escolástica. É a lógica da escolástica. Então por isso diz, creio. Então creio aqui, irmão, esse sujeito não é Deus. O creio aqui, o sujeito sou eu. O sujeito é você. O sujeito é a igreja. Então, o creio não é apenas o creio da igreja, da comunidade, mas é também o creio da individualidade, é o creio do indivíduo, é o creio do sujeito. Então você crê individualmente, mas você também crê coletivamente. Por isso que a doutrina de Deus não é a doutrina do homem. A doutrina de Deus é a doutrina da igreja. A igreja, ela não constrói doutrina, ela não fabrica doutrina. A doutrina, ela é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. A pessoa diz assim, mas eu creio assim. Se você não acredita como a igreja acredita, no mínimo você não é igreja. Porque creio aqui, irmãos, esse sujeito é a igreja. Antes de você se converter, a igreja já estava aqui, a Bíblia já estava aqui, o Espírito Santo já estava aqui. Agora você se converte, entre aspas, quer mudar a igreja, quer mudar a Bíblia, quer mudar tudo. Não pode, não tem autoridade. Não tem autoridade. Então creio em Deus Pai. Olha que interessante. Deus Pai. A paternidade de Deus. Porque nos evangelhos Jesus começa chamando Deus de Pai. É a teologia da paternidade de Deus. Então a teologia da Assembleia de Deus é a teologia primeiramente da fé. Em segundo lugar é a teologia da paternidade de Deus. Porque Deus não é apenas Pai de Jesus Cristo, mas é Pai de todos nós. Ele nos ensinou na oração dominical, Pai Nosso. Então,
Deus é Pai de Jesus, Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Pai de Jesus é também o Pai da igreja. É o Pai da igreja. Então é a paternidade. Ou seja, a nossa teologia, a teologia bíblica, é também teologia sentimental. Teologia da paternidade de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui, irmãos, está se destacando um dos atributos metafísicos incomunicáveis de Deus. Porque Deus tem 3 atributos incomunicáveis: onisciência, onipotência e onipresença. E aqui é a onipotência, Deus Pai Todo-Poderoso. Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. Todos os atributos de Deus só têm validade na criação. Por quê? Porque Deus, antes da criação, ou seja, Deus não tem necessidade, Deus em si mesmo não tem necessidade de ser onipotente, de ser onipresente e de ser onipotente. Mas quando Deus cria os céus e a terra, Ele então manifesta a sua onipotência, onipresença e onisciência. Então os atributos de Deus manifestam na gnosiologia bíblica a revelação de Deus. Porque nós não sabemos perfeitamente nada sobre a natureza de Deus. Nós conhecemos apenas indícios espirituais. Através da teologia bíblica, da teologia sistemática, nós estudamos os atributos incomunicáveis de Deus. Mas Deus é muito mais do que onisciência, Deus é muito mais do que onipotência, Deus é muito mais do que onipresença. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu dei esse exemplo na Faculdade de Teologia de Córdoba, na Espanha, como professor visitante, na última vez que lá estive. É a Faculdade das Assembleias de Deus na Espanha. É um curso de teologia 4 anos, de segunda a sexta-feira, reconhecido pelo Reino da Espanha, pelo Ministério da Educação do Reino da Espanha. Eu disse lá, irmãos, 1 mais 1, quanto é que dá? Não são 2? Agora, Deus, para saber que 1 mais 1 é 2, Deus, Ele não pensa. É isso que eu quero dizer para vocês. Deus não pensa, porque o pensamento é matemático. Deus não pode pensar. Deus não move o seu pensamento para calcular, para mensurar. Não. Por quê? Porque todas as coisas estão em Deus. Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então Deus não calcula, Deus não joga dados, como imaginava Albert Einstein. Deus não calcula. O cálculo é humano, Deus não calcula. Deus simplesmente é pensamento puro. Deus simplesmente é pensamento puro. Então creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque o credo apostólico e os demais credos dizem que Deus é Criador dos céus e da terra? Porque para a filosofia grega, para a metafísica grega, para a lógica grega, para os filósofos clássicos da Grécia, a natureza é eterna. A natureza não foi criada, a matéria não foi criada, tudo isso aqui sempre existiu. É apenas um processo de evolução, de transformação da matéria. Mas o credo dos apóstolos acompanhando Moisés, no primeiro livro da Bíblia, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
E agora o credo está dizendo que Deus é criador. Irmãos, um crente pentecostal, salvo, batizado com o Espírito Santo, não pode ser evolucionista. Não pode ser darwinista e nem darwinista. Não pode. Não pode. Por quê? Porque a própria teoria do Big Bang, da grande explosão, é necessário, segundo o argumento cosmológico. Há 2000 anos esse argumento é discutido nas igrejas e nas academias. Ou seja, por que existe algo em vez do nada? Ou seja, por que as coisas existem e não o nada? Então aqui nós lemos que Deus, Ele é criador dos céus e da terra. A Bíblia não explica como Deus criou tudo isso. A Bíblia simplesmente diz que Deus criou. E você não tem que saber como Deus criou, não é? Você não tem que saber como Deus criou. Quer seja teólogo, filósofo, físico, biólogo, químico, astrofísico, engenheiro, matemático, sociólogo, historiador, arqueólogo, da computação física, não importa. O mais importante é que Deus é criador. Deus é criador. Eu escrevi um artigo científico dando uma resposta a uma teoria que está sendo muito divulgada no mundo acadêmico, chamado criacionismo científico. Já ouviram falar sobre isso aí? Irmãos, isso é a aberração da aberração. É o paradoxo da esquizofrenia do irracional. Como é que pode? O criacionismo científico. Isso não existe. Ou é criacionista ou é científico. Porque o método científico não admite o criacionismo. Porque no criacionismo nós não temos método, nós temos apenas fé. Nós não temos método, não temos metodologia, nós temos apenas fé. Fé. E a fé já é suficiente. A fé já é suficiente. Então veja, e eu escrevi esse artigo, os irmãos não, o pastor pediu que eu falasse sobre isso, mas eu não gosto não. Eu sou doutor em filosofia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e pós-doutor pela Universidade Católica de Portugal. Já trabalhei em algumas faculdades, universidades, hoje sou professor visitante de algumas instituições, e no campo da filosofia eu me especializei em metafísica, lógica, dialética, epistemologia e ontologia. São as minhas especialidades no campo da filosofia. Então, se nós pararmos só para discutir isso aqui, só esse credo, irmão, ou a gente vai enlouquecer de vez, ou vamos dar glória a Deus, não é? Mas é muita coisa, não é? É muita coisa. Por quê? Porque Deus faz isso. É em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Então nós temos, primeiramente, a teologia. Em segundo lugar, nós temos a cristologia. Ou seja, Cristo, Ele é Filho unigênito. O Filho único, Ele é Senhor, Kyrios, Godon Fi. Disse que todas as vezes que aparece a expressão Kyrios no Novo Testamento, ela se refere sempre ao Deus de Israel. Justino Marte escreveu uma obra refutando filósofos gregos e também judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus Cristo é o Deus de Israel. Jesus é o Deus de Israel, por isso que Ele é Kyrios. E diz também que foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, o nascimento de Jesus é obra do Espírito Santo.
Deus me deu um livro chamado A Bem-aventurada Virgem Maria. Eu falo sobre Mariologia e Cristologia, falo sobre o Theotokos, falo sobre o processo de encarnação de Jesus Cristo no ventre de Maria. Nasceu da Virgem Maria. Existe uma diferença entre Mariologia e Mariolatria. Mariologia é o estudo sobre Maria, ou seja, porque a natureza humana de Jesus é da natureza humana de Maria, mas a natureza divina de Jesus é da natureza divina do Pai. Por isso que Ele é Deus, e por isso que Ele é o Filho unigênito. Diz também, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus o Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, aqui nós temos muitos ensinamentos. O primeiro ensinamento aqui é a crucificação. O que é a crucificação? Aí você tem que ler a carta aos Hebreus, tem que ler a carta aos Romanos. A crucificação é a expiação dos nossos pecados. Faça uma leitura detalhada de Isaías capítulo 53. A área da teologia que estuda a crucificação é estaurologia, que é a teologia do madeiro, a teologia da cruz, que era a teologia de Lutero. Então a cruz é a expiação dos nossos pecados. E também fala que ele foi morto e sepultado e desceu ao Hades. Eu não tenho tempo para comentar isso tudo aqui, porque eu vou para a segunda parte depois. Mas o credo continua dizendo que ele subiu ao céu. Ou seja, onde é que Jesus Cristo está hoje? Jesus hoje está no tabernáculo celestial. Carta aos Hebreus. Ele está à destra de Deus o Pai, como nosso sumo sacerdote. E a Bíblia diz que ele virá de lá de cima pela segunda vez para arrebatar a sua igreja. Então Jesus está à destra do Pai. Veja, Atos capítulo 7, Estevão teve uma visão. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu o céu aberto e Jesus à destra do Pai. Ou seja, Estevão não viu três no céu, Estevão, ele viu apenas o Filho. O Filho, ele não viu o Pai, ele viu o Filho, e o Espírito Santo estava nele também. Ou seja, toda a visão de Deus no plano da criação é a visão de Jesus Cristo. Nenhum mortal até hoje teve a visão de Deus o Pai. Ninguém pode ter a visão de Deus o Pai. Toda a visão de Deus é visão cristológica. Eles não perguntaram? Mostre-nos o Pai. Há quanto tempo estou convosco? Então toda visão teológica é uma visão cristológica, não é uma visão do Pai, é uma visão do Filho. Agostinho de Hipona diz, estudando o Novo Testamento, que Deus o Pai não se comunica com ninguém. Toda a comunicação de Deus o Pai é através do Filho e do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, nós que somos pentecostais, é por isso que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo santifica e Jesus Cristo breve voltará. Porque o movimento pentecostal, antes de ser um movimento do Espírito, é um movimento cristológico, na autoridade do Pai. Então ele é teológico, ele é cristológico e ele é
pneumatológico. E para terminar esta parte, diz também: crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que no grego e no latim é católica, universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Os irmãos perceberam? Irmãos, se ficássemos apenas com credo apostólico, nós resumiríamos toda a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Porque toda declaração de fé, ela depende do credo apostólico, ela depende do credo niceno, ela depende do credo atanasiano, ela depende do credo de Constantinopla I, ela depende do credo de Calcedônia, 451. Por isso que eu falei sobre a história da igreja, a história do cristianismo. E aqui nós terminamos falando que nós também cremos na vida eterna. Nós cremos na vida eterna. Irmãos, tem muita coisa para a gente discutir ainda. A segunda aula, eu não vou correr não. Eu vou bem devagar. Mas eu tive que correr na primeira aula, irmão. Porque é muita coisa, irmão. É muita coisa que tem aqui, não é? Muita coisa. Graças a Deus. Mas eu quero louvar a Deus, o pastor Daniel, todos os pastores que estão realizando essa grande conferência aqui. Nós vamos ter agora 10 minutos de intervalo para tomarmos um café, uma água. Tá bem? 10 minutinhos, né, pastor Daniel? Fala aqui. A gente já vai colher a assinatura ali, a inscrição para a próxima, já para começar o próximo seminário agora, né? Já começa agora. Meus irmãos, então vamos tomar uma água, bom, pastor descansados, os irmãos também recuperam a atenção, ir ao banheiro, 10 minutinhos, nós já retornamos com o pastor dando continuidade. Lembrando que aqui nós temos aqui a liberdade de ir até por volta de 10 horas, não é um culto, então a gente vai seguir um pouquinho depois às 9, combinado?